que volta? Ixi. Pergunta da matéria dele, peraí. Mandei. Esse daqui. Deixa eu apertar. Ainda não. Ah, pra trás é... Aqui. Show. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes nessa tarde de terça-feira e também, é claro, agradecer a organização do LACNIC por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês nessa tarde e falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto bastante de comentar sobre, que é SD-WAN e cibersegurança, novas oportunidades para provedores de internet. Esse tema, ele foi derivado de uma pesquisa que eu fiz, que eu acredito eu gosto mesmo de me apresentar como criador de conteúdo. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu compartilho alguns insights que eu tenho, tutoriais. Então, quem tiver interesse, pode dar uma olhada nesse QR Code que a gente está disponibilizando aqui. Eu deixo também o meu LinkedIn, para quem quiser adicionar depois e bater um papo, a gente está sempre à disposição. E antes de eu falar sobre o tema principal dessa palestra, que é cibersegurança e SD-WAN, eu queria contar uma breve história para vocês sobre o acesso à internet aqui no Brasil. Porque muito se fala sobre esse acesso e também sobre a sua democratização. E para a gente desmistificar um pouquinho sobre esse tema, eu vou trazer para vocês uma pesquisa do NIC-BR, da TIC Domicílios de 2024, onde eles apresentam aqui para a gente um panorama geral do acesso à internet no Brasil, separado por região. E como vocês podem ver, mesmo a gente considerando questões geográficas, socioeconômicas e, dependendo do caso, até mesmo políticas, você vê que a gente tem uma alta taxa de acesso à internet aqui no Brasil. E para reforçar o meu ponto, nessa mesma pesquisa, o NIC-BR ele traz uma timeline sobre esse acesso aqui dentro. Como vocês podem ver, em 2015, a gente tinha cerca de 58% da população com acesso à internet. Já agora, em 2024, a gente chegou aos incríveis 84%, 89%, dependendo da forma como você faz esse cálculo. O que é de ser realmente considerável, dado os nossos problemas que a gente mencionou agora há pouco. E a gente tem que mencionar aqui nessa tarde, e que a gente pode ficar discutindo aqui, quais foram os fatores que contribuíram para a gente chegar nesse número. Só que eu quero trazer para vocês aqui um que, no meu ponto de vista, é um especial, que são os heróis da nossa história, que são os provedores regionais. De acordo com a Anatel, a gente traz uma pesquisa que eles trazem uma taxa de acesso à banda larga fixa no Brasil. E como vocês podem ver na base do nosso gráfico, esses itens outros indica que os provedores regionais eles são responsáveis por quase 40% do acesso à banda larga aqui no Brasil. E é claro que a gente não pode desconsiderar as Big Fours, que é, claro, a Vivo, a Oi, enfim, que eles também têm uma parcela significativa, mas a gente tem que concordar que os provedores eles realmente fazem o dever de casa. E muitas vezes isso traz um efeito colateral para a gente. Quando eu falo efeito colateral, é porque o Brasil é um dos países com maiores números de ASNs cadastrados. A gente supera, por exemplo, países como os Estados Unidos, por exemplo. E como vocês podem ver, a gente tem cerca de mais de 11 mil empresas fornecendo internet no Brasil. Muitas vezes a pessoa que olha esse número, ele pode acreditar que o mercado de internet aqui dentro ele possa estar saturado. Eu não costumo pensar dessa forma, pelo contrário. Eu acredito que o nosso mercado ele está chegando no que chamamos de maturidade de mercado. Por quê?
Nos últimos anos, se vocês repararem, os provedores eles focaram bastante nas questões técnicas da empresa. A gente aqui no Brasil começou a passar fibra dentro da casa do cliente, mudamos o nosso backbone para um backbone MPLS, conectamos no IX, ativamos CDN, ativamos links de anti-DDoS, tudo isso para fornecer a melhor qualidade de internet possível para os nossos usuários. Só que todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Então, os provedores, eles meio que passaram a ter apenas os produtos iguais, porque todo mundo hoje em dia tem uma internet de qualidade. Então, os provedores, os mais estratégicos, óbvio, começaram a mudar o seu foco. Agora, os provedores eles têm focado muito mais em melhorias de processos, otimização de custos, aumento e melhoria na qualidade do atendimento ao usuário. Tudo isso para a gente poder se destacar perante essa grande concorrência que a gente tem. E a gente não para por aí, né? Alguns outros provedores, eles também começaram a se aventurar em outros mercados, buscando o seu crescimento de empresa para poder atender com novos serviços, serviços que já estavam correlacionados ao nosso. E dentre esses serviços que os provedores começaram a procurar, está a cibersegurança. A cibersegurança, tudo indica que ela é um mercado bastante rentável e sólido aqui no Brasil. Essa pesquisa da Mordor Intelligence traz para a gente que, em 2024, o mercado de cibersegurança chegou a incríveis 3,3 bilhões de dólares. E existe uma expectativa da gente chegar em 2029 com 5,5 bilhões, o que muitos provedores podem analisar essa informação e realmente encarar como algo atrativo. E também também existem aqueles, né, que podem pensar, pô, mas cibersegurança é apenas um hype, porque a gente tem a mania de pensar que tudo aquilo que está na grande mídia geralmente é um hype. Mas essa pesquisa aqui do Fórum Econômico Mundial, eles fizeram um mapeamento de riscos globais. E nesse estudo foram pesquisadas pessoas da sociedade civil, governos, empresas, e o resultado foi exatamente isso aqui. As pesquisas mostram que ciberinsegurança vai estar em pelo menos no top 4 nos próximos 2 anos. E isso, pessoal, considerando riscos como fome, poluição, guerra, todos esses outros fatores ainda ficam atrás de ciberinsegurança. E, como eu falei, isso não é algo passageiro, pelo contrário. A mesma pesquisa mostra que nos próximos 10 anos, a cibersegurança ainda se manterá no top 8, como a gente pode ver. E aqui no Brasil, mesmo em locais mais rurais, a gente já tem empresas que já estão vislumbrando esse mercado. Essa pesquisa aqui da notícia da Telesíntese trouxe no ano passado que as grandes telecomunicações elas já possuem 10% do mercado de cyber. E nessa mesma notícia, eles trazem um relatório da Fortinet que mostra que, caso as telecoms invistam, a gente pode chegar até 40% da fatia de cibersegurança. Só que quando a gente fala de cibersegurança, a gente tem que concordar que muitas vezes é um termo muito amplo, porque dentro de cyber realmente existem vários segmentos que a gente consegue atuar. E para isso, vamos definir primeiro o que é a cibersegurança. De acordo com Gartner, a cyber ela é pessoas, processos, políticas e aí sim tecnologia, ao contrário do que geralmente vem a crença popular, né? E para a gente segmentar melhor o que os provedores poderiam atuar, na minha opinião, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Dentre eles, a gente tem, por exemplo, as infraestruturas críticas, que são as empresas e negócios que são responsáveis pelo bem-estar da população. Quando eu falo isso, são empresas como energia, saneamento básico, petróleo e gás. E essas empresas, devido à indústria 4.0, estão cada vez mais buscando soluções de segurança e também uma conectividade entre essas localidades de uma maneira segura. A gente tem também a Network Security, que do meu ponto de vista, pro provedor, ele é o primeiro passo,
porque é uma área muito correlacionada com o que a gente já trabalha hoje, apenas adicionando uma camada de segurança em cima disso. A gente tem a Cloud Security, que é o fornecimento de data centers, clouds privadas para os nossos clientes de uma maneira segura. Temos IoT com cidades inteligentes, Application Security. Vocês podem perceber que existem vários segmentos que, embora não estejam estritamente relacionados ao nosso, a gente consegue correlacionar eles com os serviços que a gente entrega. E eu vou dar um toque especial aqui para Network Security, em especial o SD-WAN. O SD-WAN ele tem ganhado bastante notoriedade nos últimos tempos. Eu falo isso porque as empresas já estão migrando para ele graças às suas questões de escalabilidade, flexibilidade e principalmente redução de custos. Então, para a gente poder entender aonde que o SD-WAN é aplicado e o que é esse tal de SD-WAN, eu vou dar um passo atrás aqui junto com vocês e falar sobre arquitetura de roteadores. Tradicionalmente, os nossos equipamentos roteadores que estão instalados no nosso backbone, principalmente aqueles de mais alto nível, eles geralmente possuem 3 planos operacionais, que é o que chamamos de Management Plane, Control Plane e Data Plane. Quando você faz um acesso SSH na sua caixa, ou um acesso web, você está acessando o plano de gerência dessa caixa, que é responsável pela gerência do nosso equipamento. Já quando a gente configura um OSPF, um BGP, a gente está alterando ali o plano de controle, o Control Plane, que é o plano responsável pela decisão de por onde os pacotes serão encaminhados. E após essa decisão ter sido tomada, a gente tem o Data Plane, que é o plano responsável apenas por encaminhar e receber esses pacotes. Eu estou falando isso porque a arquitetura dos roteadores antes era baseada nessa. E quando a gente começa a falar do SD-WAN, a gente vai ter uma abstração dessas camadas. Quando eu falo abstração, é porque onde antes a gente tinha 3 planos operacionais nos nossos roteadores, a gente vai passar a ter apenas um, como a gente está mostrando agora para vocês. Essa é a arquitetura geral do que chamamos de SDN. E reparem que eu estou falando SDN e não SD-WAN. O SD-WAN ele é nada mais, nada menos que o SDN aplicado na WAN. A gente não tem uma definição hoje, como o próprio colega mais cedo falou, do IETF em relação ao SD-WAN. Então, a gente vai pegar essa arquitetura do SDN como base, que não vai mudar muito. E como vocês podem observar, a base aqui embaixo do nosso dispositivo, ele vai ter apenas um plano operacional, que é o plano de encaminhamento. A gente ainda mantém outros planos tradicionais, como o Control Plane e o Management Plane, mas adicionamos o que chamamos de plano de aplicação. É daí que vem o nome Rede Definida por Softwares, SDN. O software ele está justamente aqui na camada de aplicação. E a gente pode discutir vários pontos dessa mudança de abordagem em cima dos nossos equipamentos. E dentre esses pontos, eu gostaria de considerar alguns que eu acredito serem mais pertinentes. Por exemplo, o custo. Do ponto de vista do fabricante, é muito mais barato produzir equipamentos que possuem apenas um plano, que é o Data Plane. Fora isso, como vocês perceberam, a retirada desses planos da nossa caixa, eles vão trazer outras séries de benefícios. Primeiro, a escalabilidade. Vocês veem que a gente transfere a responsabilidade desses planos para entidades terceiras que estão marcadas ali. Essas entidades terceiras podem ser ou 3 entidades separadas, uma para cada plano, ou uma entidade única que vai ser responsável por todos eles, que é o que chamamos de controller. E agora que a gente conhece uma arquitetura geral do SDN que será transportada para o SD-WAN, a gente pode dar um exemplo de estudo de caso. Esse caso que eu mostro aqui para vocês é o que a gente chama de WAN tradicional. Isso funcionou muito bem durante muito tempo, né? Só que a gente tem problemas intrínsecos a essa solução. E que problemas são esses? Os principais problemas são as questões de escalabilidade e complexidade. Conforme o nosso ambiente ele ia crescendo,
cada vez mais a gente precisava de equipes maiores e equipes mais especializadas para tomar conta dessa rede. O que muitas vezes tornava o custo para operar esse ambiente muito alto. E é nesse ponto que surgiu o SD-WAN, justamente para simplificar essa escalabilidade e também para redução de custos, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui. Se vocês notarem, a nível de arquitetura, é muito pequeno essa mudança. A gente apenas fez uma troca das caixas, né? Que isso é normal durante projetos de SD-WAN. Pode haver casos que a gente vai fazer apenas um update de firmware, mas na maioria a gente vai ter que fazer essa troca. E a gente adicionou uma camada adicional nessa rede, que é a controller que está ali em cima. Se vocês repararem, a controller ela vai fazer todo o gerenciamento centralizado dos nossos equipamentos, sem a necessidade, por exemplo, da gente acessar caixa por caixa para fazer essa execução. Com isso, a gente tem uma simplificação da gerência, temos uma redução de custos operacionais e, do meu ponto de vista, a melhor coisa que o SD-WAN oferece é a estatística do link, que, com base nessa estatística, o próprio algoritmo do SD-WAN vai definir por qual dos dois circuitos ele encaminhará o fluxo, sem a necessidade de um ser humano atuar e fazer essa convergência, o que é muito bom. Hoje, o que a gente tem? Embora essa solução funcione muito bem hoje em dia, a gente tem alguns desafios associados a ela do ponto de vista da empresa que está contratando esse serviço. Hoje, esse exemplo de WAN tradicional, uma empresa que teria isso, teria que contratar, por exemplo, uma empresa responsável pelo MPLS, outra empresa responsável pela internet e outra empresa responsável pelos firewalls ou pelo SD-WAN Edge. Então, do ponto de vista do cliente, são 3 contratos, 3 times, 3 softwares, né, para abrir ticket nesses times, e dependendo se as empresas forem concorrentes uma das outras, você pode ter até problema de relacionamento. E o que a gente propõe para os provedores? A gente propõe que os provedores eles empacotem isso tudo num serviço único. Uma empresa vai ser responsável pelo MPLS, também pela internet e também pela gerência dos firewalls. Ah, Matheus, mas eu não tenho uma capilaridade igual os grandes telecoms possuem. Gestão de contrato. A gente já está acostumado a fazer esse tipo de negociação com outras empresas, seria apenas agregar isso dentro do nosso portfólio. É claro que existem desafios também a oferecer esse tipo de serviço, que, do meu ponto de vista, realmente não são tão grandes assim. Os provedores têm pouco know-how em segurança, isso a gente tem que concordar, porque é um mindset de você proteger uma operadora. Ele é totalmente diferente de você proteger um enterprise. A gente tem que a venda de internet, ela é uma venda relativamente simples, vamos dizer assim, você não precisa de tanto conhecimento técnico ou bagagem para fazer essa execução, mas a venda de segurança ela é uma venda consultiva. Então, o seu vendedor, ou mesmo o seu pré-venda, né, ele vai ter que ter um background, um conhecimento melhor durante o processo de negociação com o cliente, para que aquela solução que a gente está oferecendo realmente atenda o que ele precisa. E é claro que a gente vai ter que fazer investimentos pesados no nosso time, graças a essa mudança de mindset que a gente tem que ter em relação à abordagem de segurança. Mas também a gente tem benefícios associados a isso, como, por exemplo, a capilaridade dos provedores. Como a gente viu ao longo da palestra, os provedores regionais, eles estão onde as operadoras não estão, onde as integradoras não estão, possuem clientes que essas empresas muitas vezes desconhecem. A gente também já possui um relacionamento muito bom com os nossos clientes. A gente viu que a gente focou nos últimos anos sempre em atender o cliente no colo, sempre oferecendo o melhor tipo de serviço para ele. E o melhor de tudo, no meu ponto de vista, e também para os empresários que estão aqui, é que o ticket médio agora ele tem valor agregado. Como a gente está oferecendo mais serviços para os nossos clientes, e não apenas um circuito de internet ou apenas um circuito MPLS, a gente consegue cobrar um valor um pouco maior por esse atendimento de serviço. E agora, por fim, do ponto de vista do cliente, esse é o meu ponto, né? É que o contrato fica facilitado. Onde o cliente, antes ele tinha que lidar com 3 empresas, 3 contratos,
lidar com 3 jurídicos, dependendo. Agora ele tem apenas um, porque a gente está oferecendo esse serviço dentro de um pacote só para ele. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar aqui na nossa palestra de hoje era apenas isso. Mais uma vez, agradeço a todos vocês aqui presentes, também a organização do LACNIC por estar aqui. E, se quiserem tirar algumas dúvidas, fiquem à vontade. Obrigado por tudo. ¿Alguna pregunta para Mateus? Rapidito. Alguém tem alguma pergunta para o Mateus? Bem rápido, porque estamos com pouco tempo. Bom, de qualquer forma, podem enviar uma mensagem para o seu LinkedIn ou o seu e-mail. Agora...